É isso aí, voltamos agora com a aula 11.1. Eu já quero saber o que a gente vai trabalhar nessa aula, professor. Essa aula, pessoal, nós vamos agora fazer aquela imersão, tá? Que nós fizemos uma introdução. Agora vamos fazer aquela imersão sobre apicultura, Laís. Afinal de contas, o que é apicultura, professor Jefferson? A apicultura é o processo de criação de abelhas. Então, ó, pega o material que o professor presencial já distribuiu para vocês. Segue lâmina por lâmina, a gente vai começar a explicar aqui. Mas, professor, vai devagar. A está falando comigo, tá? Professor, vai devagar. A gente vai, o senhor vai falando e vocês vão fazendo um esquema na lâmina, aí no caderninho de vocês, um esquema. Porque quando a gente fala uma coisa, aí tem um texto, muitas vezes tem coisas que nós falamos aqui que não está no texto, é uma explicação. Aí você faz seu esquema. Ei, professor, tem uma coisa que o senhor falou que eu não entendi. Aí tu deixa uma interrogação. Por quê? Quando finalizarmos aqui essa aula 11.1, nós vamos voltar para fazer aquele bate-bola jogo rápido, que é a aula 11.2, e aí você vai sanar qualquer dúvida, porque vai ter exercício, não é isso, Larissa? É isso aí. Então, aquele momento, pessoal, de você prestar atenção, entender os principais conceitos que envolvem a apicultura. O professor Jefferson, que ele já deu esse embate aí, o que é o estudo, o que é a criação, né, na aula híbrida, né, Laís? Nós fizemos aí, né, um levantamento, uma introdução em algumas aulas, e nessa nossa aula presencial vamos fazer esse aprofundamento. Vamos lá? É isso aí. Então, meu diretor, corta agora para a telinha. Aula 11.1. Então vamos falar do que mesmo? Apicultura. Olha aí, alinhamento. O que nós vamos ver, professor? Vamos fazer essa imersão nessa introdução do que é apicultura, sua importância. Ó, quando a gente fala imersão, a gente fala assim, apicultura, ela tem propriedades. Não, a apicultura, ela tem uma estrutura. Essa estrutura vai me dar uma propriedade. Essa propriedade tem característica e essa característica tem uma função. Então a gente tem que saber, primeiro, nós vamos ver qual é a anatomia e comportamento desse animal que está inserido nessa atividade pecuária chamada de apicultura. Quem é esse animal? É um inseto, abelha. Depois, produção. Esse animal, o que ele faz na natureza? Ele produz o quê, professor? E a gente utiliza esse produto. Quais são esses produtos? Lembrando, produto é uma coisa, o subproduto, o que é processado é outra. Então a gente vai ver isso direitinho. Por que isso é importante, Laís? Antes que eu esqueça, depois eu te aprofunda. Porque você tem que saber se você vai ofertar o produto puro, ou se você vai ofertar para a indústria, ou se você vai processar esse produto. Tá bom? E a característica dessas abelhas, que são as nossas protagonistas da atividade apícola. Isso aí. Então, a apicultura. Vamos introduzir, iniciar aqui. É um termo técnico utilizado para quem trabalha com criação de abelha. E quem faz isso é o apicultor. Então, o criador é um apicultor. Isso. Por exemplo, atividade de suinocultura, cria suíno. Quem trabalha na suinocultura é o suinocultor. Isso aí, professor. Quem trabalha na piscicultura? Piscicultor. Olha aí, de cara a gente já consegue ver aí, né? Então, o mel, o favinho. Isso. A importância, né? A gente pode até falar. É a criação de abelhas para a produção de mel, o própolis, e estabelecer novas colmeias, então, né? Então, a apicultura... uma coisa é a apicultura. Outra coisa é a atividade desses animais no ambiente. Tá? Então, aqui, a apicultura, eu vou ter o que dela? Eu vou ter mel, mas a abelha já faz isso da natureza. Então é produto. É o produto. Ela já tem o própolis. O própolis. Aqui não está aparecendo, mas tem a geleia real. Mas no apicultor, o que é visualizado mesmo é só o mel. E estabelecer novas colmeias. Então esses três são os primordiais. Tá bom?
Porque, antes que alguém pergunte, né, a geleia real, ela é só utilizada mesmo, claro, se você tem uma indústria, um cosmético. Quando eu falo indústria, eu falo... Vamos lá, Laís. Quando eu falo indústria, tem a indústria alimentícia, voltada tudo para questões de alimento. Tem farmacêutica. E aí, a farmacêutica eu divido ela na indústria que eu falo de medicamentosa, porque tem a farmacêutica é medicamentosa, mas tem a dermatológica, tem a farmacêutica, né, tem aquele negócio que a gente faz, compra aquele... Inclusive, eu estou rouca, pessoal, vocês estão percebendo, eu estou usando bastante mel, né? Mel com própolis. Com própolis, aquela junção, aquele xaropinho, né? Então, assim, o apicultor, ele visa só o mel e o própolis, porque a geleia real, ela é utilizada somente para definir e segregar a colmeia. Quem vai ser a abelha? Quem vai ser a operária? Quem vai ser... Então, a geleia real define isso também. Então, é um manejo, tá bom? Pronto. Então, a apicultura é a criação de abelhas, mas para a obtenção de mel e própolis. E, claro, como é uma atividade de manejo, proporcionar divisão daquele enxame para formar novas colmeias. Isso me faz lembrar o quê? Se eu estou criando gado, eu tenho que saber, eu tenho que renovar meu plantel. Estabelecer novas colmeias é renovar o meu plantel de abelhas. E olha a importância, aí já une, né? Isso que a gente está falando de apicultura, atividade que entra dentro de um sistema de criação. Nós daqui a pouco vamos falar da importância desses animais na natureza. Vamos logo já falar aqui, ó. Qual é a função da abelha? Qual é a função da abelha na natureza? Ela é um agente polinizador. Ela também, além de ser um agente polinizador, ela é o que, Laísa? Ela é um sinalizador ambiental. Então, ela é um biosinalizador. Meus queridos, temos que lembrar uma coisa para nós, meu diretor. Sempre temos que lembrar o quê? O comportamento desses animais na natureza. Esses animais, eles vão polinizar, fazer o repasto, nós chamamos de repasto floral. Então, em épocas, né, a sazonalidade tem uma característica de repasto floral, dependendo como é que é? Por exemplo, no início do ano, a cada trimestre ou quadrimestre, tem novos repastos florais. Nós temos a época da laranja, a época da bergamota, a época da tangerina, nós temos a época da maçã, nós temos a época do tomate, nós temos a época de várias frutas. Aí nós temos um repasto floral frutífero que vai dar uma qualidade, palatabilidade, uma floração, uma adocicada, uma acidez para uma época definida desse mel que é produzido, repasto floral, mas de frutificação, de frutas. Tem diferença de repasto floral que não tem fruta, as árvores silvestres. Exemplo, pessoal, tem repasto floral de eucalipto. Então aí o mel tem outra característica, outra palatabilidade. Então isso a gente consegue produzir não só o mel, mas embutir nesse mel uma característica de uma determinada estação do ano e colocar isso como seu produto, que é o que diferencia dos outros mels, tá bom? Também podemos, isso aí é quando a gente fala de sistema de criação, mas esse animal, ele é um agente natural polinizador que proporciona a heterogeneidade do nosso sistema da fauna, ou da flora. Da flora. Muito importante. E quando se observa a ausência desse animal em determinadas épocas de estações florais, é um biosinalizador que algum desequilíbrio está acontecendo, naquele né? Naquele ambiente local. Perfeito. Então,
Professor, por que é importante saber disso? Porque você pode pegar essas informações e usar ao seu favor para definir se o seu apiário é um apiário fixo ou se o seu apiário é um apiário transitório, um migratório que eles falam. Ou você vai fazer um apiário fixo ou um apiário migratório. Óbvio, apiário fixo, só uma qualidade de mel. Apiário migratório, cada estação você vai proporcionar ao mercado uma qualidade do seu mel que é diferente. Quer dizer, é um mel que representa aquela estação do ano, pois a palatabilidade, a acidez, a doçura, a viscosidade é diferente. E é a mesma abelha que produz, mas a matéria-prima que ela faz o repasto floral são diferentes. Na tela, meu diretor. Prosseguindo aqui, né, vamos falar mais. A apicultura é a atividade da criação de abelhas, denominadas Apis mellifera, que é o nome científico das abelhas. Essas abelhas foram trazidas da onde? Trazidas ao Brasil da Europa pelos imigrantes. Isso. Como, ó, pessoal, cara, olha, ó, Laís, é que se a gente for parar para pensar, Rondônia, Porto Velho, em 1989. Imagina Porto Velho em 1989. Aí tem 90, 91, 92, tá bem mais fixo na minha cabeça. Eu lembro, sabia? Tá fixo na minha cabeça. Então, não existia soja aqui, não existe milho, não existe que a gente tem hoje, né? Cultura. Isso veio tudo da onde? Do sul do Brasil. Então, tudo é como falar, né? Quando descobriu o Brasil, tudo que se planta dá. E aqui no estado de Rondônia, então vieram os imigrantes da Europa, Portugal, Espanha, vieram de todo. Veio judeu, veio turco. Alguns não aguentavam, não podiam para sair. Outros ficaram. Eu estou falando aqueles que vieram não ficaram só ali na costa, ali na região, né? Vamos, São Paulo, Santa Catarina. Vieram para o interior do Brasil, né? Adentraram o interior. Isso. E chegaram aqui, no estado de Rondônia, que é o estado de Rondônia. Lutem os outros estados, lutem, né? Assim que falam, eles que lutem. Mas o estado de Rondônia, ele está localizado em uma georreferenciamento que a gente chama que é a Amazônia Ocidental, só que tem uma definição que diferencia Manaus, Acre, os outros. Por quê, professor? Porque aqui tem essa característica, Laísa, do nosso clima, que permite que todas as atividades agropecuárias desenvolvidas e bem fixadas no sul, centro-sul, até no Mato Grosso, cheguem aqui e se deem bem. Então aqui é um celeiro de oportunidades. Sim, aqui Rondônia, como o governo fala. Olha, não estou falando do nosso representante, né? Do governador. Mas qualquer um que entre naquela cadeira do governo do estado de Rondônia pode falar isso aqui. Isso aqui é um celeiro heterogêneo com heteropossibilidade de atividades agronômicas. Porque tudo que se conhece no sul, centro-sul, até vem para cá, desenvolve-se. E dá tudo certo. Mas claro que tem que ter as adaptações, né? Essas adaptações. E tem uma coisa, uma característica, a identidade do Norte. Eles conseguem fazer isso com a identidade do Norte. O que eu estou falando, professor Jefferson? Que ocorre uma transferência de adaptação do que é feito lá, aqui. Por isso que a gente fala assim, produto amazônico. Você vê que até aquele bambambam japonês ou chinês, para eu não falar besteira, é asiático. Veio para cá um equipesca que cria peixes, veio conhecer o nosso celeiro de piscicultura, que é bem desenvolvido e tem regiões do sul do Brasil que fazem piscicultura há anos. Já estão vindo aqui saber por que o nosso peixe tem uma característica de visualização tão grande, que está sendo estudado, gente. Estudado não, ainda vai ter mais essa, né?
a maioria do que é produzido agora está sendo exportado. Não fica aqui. Eita, que o governo vai ficar bravo. Mas é verdade. Pode botar aí. Tem gente criando tilápia. É proibido. Tem gente criando tilápia aqui, Laís. Claro que tem que tomar muito cuidado, porque tilápia é um predador. Se fugir, tá ferrado. Mas tem gente criando tilápia e eu não dou aí, até 2030, tem uma regularização, como é que fala? Uma PL, um projeto, alguma coisa que tem que ter a volta do... Meu Deus, eu tô falando, é aula de abelha, mas... Já foi pra tilápia. É a oportunidade aqui, Laísa. Vai começar a aparecer um pessoal criador de necessidade de regularização de criadores de tilápia aqui no estado. Mas tem os nossos produtores aí, o Aloysio... Vamos lá, então, ela veio da onde? Através dos imigrantes. Isso aí é só para mostrar essa aula aqui da possibilidades da NAB, justamente. É isso que o professor falou, pessoal. A nossa aula aqui, né, para mostrar as possibilidades que o estado de Rondônia oferece para nós. Só você observar. Ah, professor, por quê? Tem muitos estudantes nossos que falam assim, professor, a gente não tem como fazer o nosso queijo? Queijo daqui tem, porque quem faz queijo, Laísa? Fui para pecuária. Qual é o queijo? Aí que tá o negócio, é a inovação. O que é inovação? Você pega aí, quem faz queijo? Quem propicia a cremosidade do queijo? Aquele odor característico que todo mundo tem. Quem gosta de queijo sabe qual é a diferença. É um ambiente, é um fungo que fica no ambiente. Por isso que o queijo de Minas, ele tem esse selo específico, porque quem pegou como é que fala isso? Pegou o protocolo, vai fazer um bolo, a gente chama o quê? Receita! A receita do queijo de Minas, se você for ver, é um fungo, um micro-organismo específico daquele ambiente que é cultivado. Então nós temos muitos estudantes aí que moram em regiões de florestas que poderiam iniciar esse processo. É como nós estamos falando das abelhas. Quando você pega e fala, gente, eu provei um mel que é totalmente diferente, distinto. Vamos voltar para a aula, porque agora já lembrei até do café. Tu tomou esse café? Esse nosso café é robusta. Robusta, com a proporção do arábica, que você nem precisa colocar açúcar, que dá aquela floração na boca. Essa que é a identidade daqui. E um dos melhores que eu já tomei vem de Ariquemes. Tem gente que fala que é de Cacoal. Cacoal, eu ainda não tomei, não. Tem um café que falaram que é muito bom, mas o de Ariquemes tá no Os professores aqui, gente, se vocês tiverem a oportunidade de mandar aqui pra gente, a gente prova, e a gente fala. Os produtores é bom, aí, a gente pode fazer uma... Sim. Eu tomei um café que, cara, ele tem um teor, que é torrado aqui, né? Mas ele tem um teor de floração que parece que não coloca açúcar, mas tem um mel, um pouco... Ele, como por ser fermentado, ele dá uma acidez. Muito bom o café. Ariquemes, me desculpa, mas eu tenho que pedir permissão para falar se eu posso falar de onde é, né? Vai que deu algum problema. Mas vamos continuar a aula? Vamos lá, vamos agora, professor, com a produção. Estamos falando da produção. Peixe, queijo. Então, a produção de mel. O que eu posso tirar dele? Mel, pólen apícola. Professor, eu nunca entendi. Pólen apícola, pessoal, é quando a gente direciona para uma atividade agrícola. Eu posso direcionar. Sabe um mel característico? O cara tem que ser muito bom apicultor. É o mel oriundo da produção de maracujá. Aí que tá. O apicultor tem a capacidade de fazer o repasto floral direcionado para uma atividade da agricultura, que é a fruticultura. Aí tem um mel que ele tem aquela palatabilidade que te vai lembrar, caramba, o que tem aqui? Maracujá. Então eles aproveitam a produção de maracujá para fazer o repasto floral. Então a gente fala repasto apícola. Própolis, geleia real, cera e a apitoxina, que é aí o veneno das abelhas, que é muito utilizado na indústria farmacêutica, que também a gente coloca aí medicamentosa, né, na medicina. Muito importante para contribuir também à produção.
Polinização. O produto que eu tenho é o quê? São esses que a Laísa colocou em amarelo. Mas também são importantíssimas para manter a heterogeneidade da flora, que é a polinização das atividades da flora, tanto de agricultura, fruticultura, silvicultura, também como das árvores silvestres. Isso aí, agora vamos para as características gerais das abelhas. É importante a gente salientar. Professor, por que eu tenho que conhecer essas características dela? Para que você possa dar o que elas necessitam. Eu vou criar um cachorro. Criança não sabe disso, mas o pai e a mãe tem que saber, porque senão eu quero... Qual é a necessidade de cachorro? Aí você tem que falar assim, necessidade de cachorro, qual é a raça? Se for raça pequena, se for raça grande, precisa de espaço, precisa de banho. Porque tem cachorro que é mais peludo, cachorro que não é peludo, tem cachorro que é mais calmo, tem cachorro que é mais brincalhão, aí tem que comprar brinquedinho para cachorro, tem cachorro que precisa de determinados... Cortar a unha. Doberman não precisa cortar a unha. Rottweiler não corta, por quê? Porque a atividade dele, ele mesmo... Mas vai comprar um cachorrinho como Shih Tzu, Pug, eles não cortam a unha da frente, você tem que cortar, então tu tem que conhecer as necessidades do animalzinho. Então quais são as necessidades da abelha? Conhecendo sua morfofisiologia. Isso aí, pessoal, já sabe, né? Vamos agora ver aqui. Olha aí. Em um enxame existem 3 tipos de indivíduos diferentes, que é a abelha rainha, o zangão e as operárias. Então, deixar bem claro aí, tá? Laísa, a rainha no enxame só tem essa primeira aí. Morfologia dela, nós temos a cabeça, tórax e abdômen. O abdômen é bem avantajado. E, pessoal, não é bem... A gente consegue até observar. Isso. Tem um avantamento, eu ia falar. É bem... Avantajada. Avantajada, obrigado, Laísa. Avantajada, tá bom? Só tem uma. O zangão, se você ver, viu o contorno que eu fiz? O zangão, ele é mais assim, ó. Só que ele é largo. A operária é estreita. Ela é mais fininha. Bem mais... ela é estreita em relação, à abertura da asa do zangão. Só que zangão, ou você vai ter 1 ou 0 no enxame. 1 ou 0. Isso eu tô falando de forma natural. Isso aí tudo é natural, tá, Laísa? O que é natural? Porque tem muitas pessoas que falam assim, nossa, professor, veio um enxame, formou uma colmeia na minha casa. Não é lugar onde é para elas estarem. Aí sim, na forma natural, você chama uma pessoa que trabalha com apicultura, ele vai fazer uma análise. Se ele for lá e for verificar que tem muito zangão lá, passou de 2, 3, é um enxame que está se estabelecendo, ele se dividiu de outro lugar. Muitas vezes não foi que veio por causa que está queimada, agrotóxico, as bichinhas fugiram. Não, é um enxame que já... A gente vai ver a quantidade de indivíduos de um enxame, né? O enxame é caracterizado pelo quê? Se for um enxame que está se estabelecendo, tem zangão. Se for um enxame que não tem zangão, já está estabelecido. Porque a fêmea só cruza uma vez e depois ela fica, pá. Mas aí, você vai ver que a fêmea é jovem, a rainha é jovem. Se a rainha não for jovem, já for uma rainha... A gente vai ver, tem 3 classificações de rainha, né, estabelecida. Tem uma hora que aquela rainha, ela tá... As matrizes, elas têm um tempo de produção, depois elas têm que ser substituídas. Então a rainha também tem que ser substituída. Então se a pessoa for lá e for ver pela quantidade de anéis que ela tem no abdômen e a largura, e já tem macho, esse enxame está se preparando para se dividir. Então tem como a gente caracterizar isso. Só analisando a sociedade das abelhas, né, professor? Isso é numa natural. Agora, se você está numa caixa, aí você tem que controlar isso. É você que manda quem vai se dividir, quem não vai se dividir. Você estimula. E as operárias? Operárias são todas iguais, umas às outras. Só a atividade que muda. Cada operária tem uma função ali dentro. É igual a nossa casa, Laísa.
Os meninos vão lavar banheiro, os meninos vão lavar lá do lado de fora, as meninas lavar a louça, ajudar a mãe. Eu sei que hoje em dia está tudo invertido, mas tem essa hierarquia. Tem operária que só limpa berçário, operária que só limpa, tem o berçário, tem o operária que vai catar os ovinhos férteis que a rainha está pondo para colocar no berçário. Aí tem operária que os ovinhos vão eclodir para alimentar as larvas. E tem para separar as larvas, e tem operária que vai ficar só sobrevoando ali a colmeia, que são as sentinelas para ver se não... Por isso que, professor, por que tem aquelas abelhinhas que ficam ao redor? Ao redor, são as sentinelas. Tem operária que sai para fazer o repasto floral. Mas aquelas que saem para fazer repasto floral, tem umas que estão na frente. Essas que vão primeiro, elas vão fazer o quê? Vão dar uma olhada. Elas fazem um levantamento da área, né? Da área, ver se está tudo certinho, manda uma outra, já localizamos onde está o repasto floral. Aí vem as outras, tudo organizadinho. Isso aí. E as abelhas africanas, professor? Vamos lá. Pessoal, o resultado do cruzamento natural entre a abelha europeia e africana que deu a originária da abelha africanizada. O que isso significa? Que aqui no Brasil... O Brasil é 10 porque o Brasil não é que ele não tem raça. Não é que ele não tem raça. Nós somos uma mistura. E eu quero lembrar muito bem vocês. Quanto mais mistura, mais heterogeneidade. Quanto mais heterogeneidade, melhor é o sistema imunológico. Claro que isso depende. Se você cruzou aí, teve um intercurso sexual com uma pessoa que é heterogênea, mas tem um problema, né? Mas se você não tem problema, o problema que eu tô falando assim, que chamam hoje de comorbidade, mas na verdade é o quê? Pré-existente, doenças pré-existentes. Mas o que interessa para nós seres humanos, sair da pecuária para o comportamental, né? É ter um excelente sistema imunológico. Então, as nossas abelhas são as africanizadas. Por que eu estou falando isso? Porque quem é apicultor tem que manter essa heterogeneidade. Por quê, professor? No cruzamento é você que define quem vai ser as novas rainhas, elas têm que ser heterogêneas, porque se elas começarem a ficar homogêneas, a produtividade cai. É isso aí, gente. Prosseguindo agora, população de enxame. Olha aí, ó. Né? A gente vai ter a rainha, rainha. Isso aí é essa foto por quê? No ambiente natural. Agora, o certo, isso aí a gente transpõe para uma caixa. Tá bom? Então, né, dentro do ambiente natural, a gente vai ter uma rainha com até 80 mil operárias com suas funções distintas ali para manter. E quantos zangões? E de 0 até 400 zangões. Isso natural. Ô Jefferson, quer dizer que se eu chegar numa que está estabelecida já, e eu tenho aí 10 zangões, isso é o quê? É estabelecida. Mas professor, mais 10 zangões é porque provavelmente já passou de 8 mil. Logo ela está o quê? Se preparando para dividir. Então alguém vai ser fecundado, as abelhas, as operárias começam a dar alimentação para aquelas larvas jovens se transformarem em possíveis rainhas. Aí essas rainhas vão ser aladas, vão ter o cruzamento alado, elas caem, perdem as asas de voar, mas tem as outras asas. Vai ser definido quem é a nova rainha, ou vai ficar no enxame, ou o enxame se divide. É isso. Olha aí. Prosseguindo, a rainha é a mãe de todos os indivíduos da colônia. Só existe uma rainha na colmeia que, para ser fecundada, ela realiza o quê? Isso, o voo nupcial. É mais um ponto aí, né? Isso. A gente explicou, né? A rainha pode viver até 5 anos. No entanto, nas condições tropicais do Brasil, a sua vida útil é de aproximadamente 2 anos. Pessoal, para quem interessa isso? A gente sempre mostra o quê? O comportamento na natureza, Laísa. Comportamento na natureza. E aí, a gente faz uma média de vida. Uma média de uso, uma média de produção. Qual é a produção da rainha? Produzir operárias. Então, você pode ter uma média de 2 anos. Então, o que a gente faz?
a gente deixa a rainha de uma colmeia 3 anos. O que é 3 anos? 2 anos produzindo, um ano o apicultor tem para se preparar para poder substituir essa colmeia. Porque não é fácil. Deixa eu ver se está aqui. Ah, não. Ah, aqui é específica a aula. Aqui não tem nenhuma colmeia. Tá bom, não tem mesmo. Estamos aqui, né? Se você vê o apiário fixo, são caixas de abelha. Então, para você ter uma boa produção, para iniciar, você tem que ter pelo menos 5 filas para dar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, umas 15, 20 caixas. 15, 20 fêmeas. Abelhas rainha. Para substituir isso, Laísa, tem um período do ano favorável e você tem que fazer essa substituição por escala. Essa primeira fila de 5 caixas, depois dessa primeira fila de 5 caixas, você tem 12 meses do ano para fazer isso. Que seria essa transição. Transição, né? Isso mesmo, Laís. Então, coloca aí 3 anos, sendo que desses 3 anos, processo de substituição, você pega 1 ano. A cada 3 anos... O último ano é a transição já para preparar. Sim. Prosseguindo aqui, pessoal. Aí você vai me falar assim, não entendi, Jefferson. Por quê? Porque você é refém de quem, Laísa? Você é refém do repasto floral. Quem é que vai fabricar o favo? Mas tem que ter material para fabricar o favo. Quem fabrica esse favo? São elas. Então tem que ter matéria-prima, tem que ter o quê? Repasto floral. Então você tem que ter a definição das estações do ano certinho aqui para nossa região. Nós temos, Laísa? Não. Quem é que ajuda então a fazer esse negócio? Cooperativa. Como é que a gente fala quando a gente mistura uma coisa com a outra? Corporativismo? Não, uma... Como é que a gente fala? Tipo uma interligação? A gente fala um consórcio! Desculpa. Um consórcio com quem? Com o agricultor. Eu falo assim, eu preciso de repasto floral definido. Você faz um consórcio. Ei, você é fruticultor, quem está produzindo? Maracujá. Que época ele vai florir? Tal época eu vou. Eu não tenho minhas caixas. Eu levo as caixas. Elas não são fixas? Sim. Eu pego caixas móveis. A caixa está aqui dessa abelha. Eu pego um pouquinho delas aqui, levo aqui junto com uma possível rainha e levo para próximo 50 metros. Não precisa estar dentro. Não precisa estar dentro do cultivo do maracujá. Tem que estar 50 metros, pode estar 50 metros do cultivo, elas vão fazer o repasto lá. E aí, quando elas fazem o repasto, constrói, aquela ali vai ser substituída. Entendeu? Então, eu consigo fazer isso. Então, eu faço um esquema de consórcio com o criador? Não, consórcio. Como é que eu falei agora? Você falou consórcio. Falei consórcio? Consórcio. Faz um consórcio com a fruticultura. Se é produção de laranja, se é produção... café! Quem produz café? Não tem aquelas flores do café ainda? Faz esse consórcio com eles. Olha, eu vou lá fazer um repasto floral. Qual época que vai acontecer? Vai lá e faz todo esse remanejamento. Isso. Então, as abelhas operárias são responsáveis por todas as tarefas dentro e fora da colmeia, que o professor já enfatizou. E as atividades obedecem à escala de trabalho, que normalmente está associada com a idade do indivíduo e ao desenvolvimento de suas glândulas. Essas glândulas que elas são para elas poderem se localizar, elas se georientar para saber quem é que manda em quem aqui. Então, as abelhas são denominadas faxineiras pelo nível de desenvolvimento das suas glândulas. Ela vai fazer a limpeza da colmeia, ela vai fazer... depósito de mel. Ela vai fazer... eu que cuido da alimentação da rainha. Então tem a que cuida só da rainha, tem que cuidar somente dos ovos, somente das larvas, somente das jovens. Então é pela glândula
as glândulas de desenvolvimento. A gente vai ver essas glândulas. O zangão, olha como é que ele é. O zangão, ele só tem um único trabalho lá, é fecundar a rainha, mais nada. Tá? E aqui a gente está vendo o ciclo de vida. Por que isso é importante? A rainha, olha aí, ó, é ciclo de vida por dia. O indivíduo, rainha, 3 dias, 5 dias ela é larva, 7 dias para pulpa, 15 dias para nascer. Então uma rainha leva esses dias em fase. Então ela leva 15 dias para estar pronta para cópula. Operária, 3 dias também. 5 dias ela é larva. Leva 5 dias. No caso, aí é 12 dias em pupa. Em pupa, então 20 dias ela está pronta. Zangão, 24 dias, bicho preguiçoso do caramba. Se eu precisar de um zangão para separar, eu sei que pelo menos 24 dias eu não vou estar com ele pronto. Só depois do 24º dia. Então eu tenho que me programar para fazer o quê? Separação do enxame. Eu tenho que ter quantos zangões, pelo menos? Entendeu? A rainha, para eu separar uma colmeia, eu sei que leva 15 dias para a rainha estar pronta. Então isso aqui é uma coisa para a gente poder fazer nosso planejamento para as atividades. Entendeu? Isso aí, pessoal. E aqui é a anatomia da abelha em geral, que a gente está falando das glândulas serígenas, né? E também as glândulas de veneno. As glândulas Nasanov, que são as glândulas de cheiro, é responsável pelo tipo de agressividade. Calma aí, a glândula que produz veneno atinge maturidade com 19 dias. Aí, olha só. 19 dias, depois de estarem prontas, 19 dias, para quem essas aqui, principalmente elas. Por quê? Essas glândulas, tá? Tem as glândulas salivares, glândulas mandibulares, a cerígea e a Nasanov. Eu tô falando dessa. Por quê? A de veneno, não é todas elas que são venenosas, assim, de que tem aquele negócio que pica. Por quê? Essas são as guerreiras. Então, a alimentação... Que a gente chama que é o ferrão, né? Ela tem o ferrão então, e tem esse veneno. Mas isso aí, a alimentação dela, essa glândula vai ter um desenvolvimento maior. E as que não têm, elas não têm esse veneno todo. Então, o odor delas também são diferentes. Quando elas são recrutadas, depende do desenvolvimento dessas glândulas, tá? Prosseguindo aqui, as glândulas serígenas são em número de 4 pares de secreto a ser utilizada na construção dos favos. Então, tem as arquitetas. Porque tu coloca somente... Não tem nossos filhos, tem teu filho quando foi aprender não é escrever, mas ele vai ter, como é que chama? Ele tem, para escrever tu tem que saber pegar uma caneta, um lápis, então ele tem que ter a coordenação. Aí a coordenação, aí a professora passa o quê? A letra A tracejada. Aí passa umas coisas tracejadas, ele vai tracejando até o final, mas depois tem uma que inicia e some, ele tem que manter isso, não tem que manter? Isso é para ter coordenação. Aqui é a mesma coisa. A gente coloca somente uma fileira de cera e o resto da cera, quem preenche? Elas. A gente coloca um guia e elas preenchem. E elas têm que manter o padrão. Esse padrão. Mas as glândulas serígenas são em número de 4 pares e são secretadas. Quem tem essas glândulas bem desenvolvidas e recebe a nutrição para isso? As arquitetas que não sabem alimentar larvas, que não sabem fazer vigia, elas são específicas para aquilo. Para construir o favo para as outras vir lá e regurgitar o quê? O mel. Porque o mel, elas fazem da saliva delas, passam pelo... Fazem a saliva. Digestivo. Passa pelo trato digestório e depois volta aí. E aí elas colocam tudo lá daquele negócio, tá bom? Isso mesmo. Finalizamos aqui a nossa aula. Pessoal, pode fazer, meu diretor? Agora que nós vimos essa imersão dentro de cada característica das operárias, saber diferenciar lá quando uma colmeia ela já está estável, quando ela está preparando. Professor, a importância de saber o desenvolvimento das abelhas para a gente poder fazer nossos planejamentos. Vamos dar agora uma pausa, daqui a pouco a gente volta para sanar tudo, porque ainda tem o quê? Atividades para fazer. É isso aí, até mais.